Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Um dia conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este
Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus Pai, sabemos que em tudo há uma ordem divina, embora muitas vezes não a detectamos. Amplia nossa visão, Senhor, para sentirmos no fundo de nossas almas que essa divindade se manifesta em tudo, expressando a sua origem celestial. Que possamos nos identificarmos com essa vibração que emana de Ti, para que haja harmonia em nossas vidas, em tudo que realizamos e com quem estamos. Que os nossos aparentes problemas e dificuldades que possam surgir nesse ano de 2022 sirvam para trabalharem juntos para o nosso bem e progresso. Que a gente perceba de que não seguimos ao léu e o que o Senhor é amor e está em tudo. Que possamos cooperar nas suas soberanas leis, para que elas cooperem conosco, trazendo-nos a paz e abençoando as nossas horas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Muniz, eu sou evangelizador do Japão. Hoje eu falo sobre o que é Deus. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o livro dos Espíritos, o que é Deus. Aí logo na primeira parte, Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O que quer dizer com isso? Que Deus criou todos nós humanos, os animais, todos os animais, a Terra, os outros planetas, o Sol, as estrelas, a Lua e todos os outros corpos celestes e a nossa galáxia por inteira. E Ele é a inteligência suprema, que Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares, Ele tem ciência de tudo que acontece. Por isso que Ele é a inteligência suprema. Agora falando um pouco sobre os atributos de Deus. Primeiro deles, que Ele é eterno. O que quer dizer com isso? Ele não teve nenhum começo, nenhum fim. Nós, como seres, fazendo uma comparação com nós como seres imortais, a gente teve um começo, a gente não vai ter um fim. Mas Deus não teve nenhum começo, nenhum fim. Claro, Ele é imaterial, porque se Ele fosse material, Ele sofreria com as mudanças que a natureza influencia na matéria. Mas como Ele é imaterial, Ele não sofre nenhuma mudança. Que me leva a outra coisa que Ele é imutável. Ele não muda, porque Ele é imaterial. Ele não tem como sofrer com as mudanças, como a gente sofre. O nosso corpo material ele sofre as mudanças de acordo com a natureza. Ele é único, senão, se Ele não fosse o único Deus, Ele teria outros deuses também. Ele é o Todo-Poderoso, que Ele governa todo o universo, sabe de tudo, está presente em tudo, Todo-Poderoso. E Ele também é soberanamente justo e bom, diferente. Ele faz a justiça com a bondade. Ele é isso que é. E agora falando, eu já falei sobre todos os atributos, falar um pouco sobre a importância que a gente tem como Deus na nossa vida. A importância de a gente fazer uma prece, agradecer por Ele, porque Ele vai sempre estar lá para ajudar a gente em momentos de tristeza, de aflição. Não só nesses momentos, também de alegria, de conquista. A gente sempre pode agradecer a Ele, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Então a gente tem que agradecer por que Ele nos proporciona.
e também nos conforta no momento de aflição, que a gente sempre pode contar com Ele, falar com Ele. E é isso. História de hoje: será que Deus me ouve no meio de tanta gente? No meu primeiro dia na evangelização, aprendi que é Deus e que há um jeito de conversar com Ele. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou explicar melhor. Deus é o ser mais inteligente que existe no universo e também é o criador de tudo aquilo que nem os homens nem as máquinas conseguem fazer. Quem sabe dar exemplos? Deus criou a natureza. Professora, Deus criou a gente. Nenhuma máquina consegue fazer um bebê. Deus criou todo o espaço, todos os planetas. Exatamente. E Deus deu a inteligência para as pessoas para que pudessem fazer as outras coisas, como um carro, um micro-ondas, lupa de detetive. Mas se Deus criou tudo isso, será que Ele ainda lembra que eu existo? Claro que sim, Ele lembra de todas as suas criaturas e a gente pode falar com Ele e senti-lo quando fazemos uma prece. Ele sempre nos ouve e nos ajuda quando precisamos. Não sei não, tem muita gente no mundo para Deus lembrar de mim. Mãe, estou pensando numa coisa. Se Deus criou todo mundo e tem que cuidar de tantas pessoas, será que Ele consegue saber do que eu preciso? Ai, Júlia, Ele deve ter ajudantes. Sei lá, você tem cada pergunta. Júlia aprendeu que Deus ajuda a todos e agora ela tinha um problema e precisava de ajuda. Pai, não estou conseguindo fazer essa conta de matemática. Me ajuda aqui? Filha, o resultado aqui é 44.064. Mas pai, como eu faço essa conta? Eu não quero só o resultado. O pai ficou apreensivo, pois fazia aquelas contas de cabeça e não sabia como ensinar isso a Júlia. A cada dia, Júlia ficava mais preocupada, pois tinha que tirar pelo menos 8 em matemática para não perder a bolsa de estudos que ganhou. Ela estudava, mas estava bem difícil de entender como fazer as contas. Meus pais não conseguem me explicar direito a matemática. Também não posso ir à escola. Meus amigos não podem vir aqui para estudar junto por causa da pandemia. O que fazer? Nisso, Júlia se lembrou do que aprendeu na evangelização infantil. Deus, como você sabe de tudo, preciso que na hora da prova você me fale as respostas. A prova é depois de amanhã e eu preciso tirar no mínimo 8. No dia seguinte, Kelly recebe uma videochamada de uma amiga da cidade onde moravam. Júlia, vem aqui falar um oi pra Regina, mãe do Rafael. Lembra dele que tocava piano? Oi. Você está desanimada, Júlia? Eu tenho uma prova de matemática amanhã e estou com dificuldade de entender e meus pais não conseguem me explicar direito. Nossa, o Rafael é ótimo em matemática. Acho que ele pode te ajudar. Oi, Júlia. Eu posso te ajudar. Eu adoro matemática. Então tá, depois que nossas mães conversarem, a gente pode te fazer uma videochamada e você me ajuda, tá? Tá bom. Rafael passou a tarde ajudando Júlia. Filha, vai passar aquele filme que você gosta. Vamos assistir? Eu até queria, mas a prova de matemática é amanhã e eu preciso estudar mais para tirar pelo menos 8. No outro dia, ela chegou na escola apenas para fazer a prova. Fez tudo com atenção. Como tinham poucas crianças por causa da pandemia, a professora pediu para que esperassem a correção. Júlia sentiu um frio na barriga. Era hora de saber se havia conseguido a nota que precisava. Parabéns, Júlia! Aqui está a sua prova!
Júlia ficou muito feliz e aliviada em ver sua nota, tirou 9 na prova. No caminho para casa, sua mãe comentou: que coincidência receber a ligação da Regina naquele dia e o Rafael ter lhe ajudado, né? Que bom, filha! Coincidência? Será que foi coincidência, mãe? Um dia antes, pedi para Deus me dar as respostas na prova. Mas acho que Deus ajudou colocando o Rafael para me ensinar e eu tive que fazer minha parte, estudando bastante. Verdade, filha, você está certa. Acho que não foi coincidência. Olha eu aprendendo de novo com você. Essa história foi inspirada nas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos, que nos ensinam que Deus sempre nos ouve e sabe como nos ajudar. Esteja atento às formas como Ele responde nossas preces. Ele nos ajuda, mas precisamos fazer nossa parte. Olá, galerinha! E aí, gostaram do vídeo? Legal a história de hoje, não é? Vamos então conversar mais um pouquinho sobre o que é Deus, sobre como Ele é amor e está em tudo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, tem a primeira pergunta: o que é Deus? E os espíritos responderam a Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas vocês sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é a maior inteligência de todas. Ele existe antes de nós. Deus criou a tudo e a todos. Ele criou a natureza, os animais, Ele criou a nós. Ele criou o universo inteirinho. E sabe o que é mais legal? Deus continua criando. Ele cria espíritos, Ele cria outros planetas, outros universos o tempo inteiro. Deus trabalha muito, sabe? Além de tudo isso, dele ser a suprema inteligência, Ele é extremamente bondoso. Ele é extremamente justo e bom. Ele dá a todos nós o que nós merecemos, o seu amor e a sua bondade. Ele nos ajuda a evoluir a todo instante. Ele nos deu a nossa inteligência e é a partir dela que nós criamos novas coisas. Nós não podemos criar tudo aquilo que Deus criou, mas nós podemos criar várias coisas que podem nos ajudar no nosso progresso. Nós podemos ter uma prova de que Deus existe quando nós olhamos tudo que existe no nosso planeta, por exemplo. A natureza, os pássaros que cantam, o nosso próprio corpinho. Vocês já repararam que todos os nossos órgãos funcionam sem a gente mandar? Isso é uma obra de Deus, não é verdade? Ele sempre nos dá o que nós merecemos e o que nós precisamos. Mas para isso, nós também temos que dar uma ajudinha, sabia? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos a prece como uma ajuda para pedir a Deus que nos auxilie. Mas nós também precisamos estudar, não é mesmo? Vocês lembram que a Júlia tinha dificuldade em matemática, mas ela fez uma prece. E o que aconteceu? A ajuda chegou. Rafael a ajudou a estudar e ela conseguiu tirar uma nota boa em matemática. Assim, acontece com tudo em nossas vidas. Quando nós estivermos em uma situação em que precisarmos de auxílio, é só levantar o pensamento, fazer uma prece a Deus, que com certeza Ele nos ajudará. Mas nós precisamos estar atentos a essa ajuda que chega, porque nem sempre vai ser aquilo que nós queremos. Sabe por quê? Porque às vezes o que queremos pode não ser legal para a gente. E Deus, como eu já falei, é soberanamente justo e bom. Ele vai sempre fazer o que é melhor para os seus filhos. Então nós precisamos estar atentos para observar o que seria melhor para nós naquele momento e conseguir entender a ajuda que está chegando e ir em busca dela. Então é isso, galerinha. Nós entendemos um pouquinho mais sobre Deus hoje.
Espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos agora para a nossa atividade. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Vamos à reflexão da música? Ele, nosso Pai Maior. Lembram da oração que Jesus nos ensinou, começando assim: Pai nosso que estás no céu. Com isso, temos a certeza de que Ele é meu, é seu, é nosso Pai Maior, como diz a canção. Mas o que é o amor? É difícil, né, definir um sentimento tão grandioso com poucas palavras. Podemos dizer que o amor é um conjunto de bons sentimentos, um querer bem, um afeto real e grande, um desejo de servir e de fazer o bem. Mas será que o amor se manifesta de uma forma apenas? O universo todo é uma prova de amor do Criador pelas suas criaturas. Deus faz o sol nascer, dá alimento, o ar, a água. Ao homem dá a inteligência e o livre-arbítrio. Todas as manifestações reais de amor são benéficas para quem dá e quem recebe. De um modo geral, todos trazemos dentro de nós a intuição, um sentimento íntimo da existência de Deus. Esse sentimento podemos encontrá-lo entre todos os povos do planeta, da qual, manifestando à sua maneira, a certeza da existência de uma força superior. Agora, vamos à atividade que será assim. Através de perguntas de adivinhação, iremos montando uma paisagem. Você vai precisar de uma folha e um lápis. Deus é amor, então vamos desenhar um coração do jeitinho que você sabe fazer, numa folha na vertical ou na horizontal. Eu fiz na vertical, em pé. Através das respostas da adivinhação, iremos montando uma paisagem dentro de um coração. Então vamos lá? Então vamos fazer um coração bem bonito. Eu estou fazendo de canetinha para ficar melhor para vocês poderem enxergar, ok? Bom, o meu. E aí vamos começar a adivinhação. 1. Tenho muitos ramos, sou bonita, dou frutos, faço sombra, às vezes sou enorme. O que é? Isso, árvore! Sabe como é que nós vamos desenhar essa árvore aqui dentro do coração? Com a nossa mãozinha. Você vai pegar a sua mãozinha, abrir bem os dedos, ó, assim, ó, bem os dedinhos, bem aqui assim. Vai pegar a sua caneta, seu lápis, vai começar a contornar do seu bracinho, passa pelos dedinhos, todos eles. Porque a árvore tem muitos galhos, não é? Olha o tronco dela, que ó, é o seu bracinho, viu? São os troncos, são os galhos, são os troncos. Número 2, sou cheirosa e bonita. Preciso da terra, da água, do ar e do sol para viver e dar frutos. O que é? Isso, a flor. Vamos desenhar a flor aqui nos dedinhos. Uma em cada galho. Flores, quem quiser desenhar folha. Viu que lindo? 3. Quando nasço, sou uma larva. Moro em um casulo, me transformo para voar. O que é? Isso, borboleta. Vamos desenhar uma borboleta. Do jeitinho que vocês sabem. 4. Sou um mineral e sou usado na construção das casas dos seres humanos. O que é?
Isso, uma pedra. Vamos desenhar uma pedra bem grande aqui, ó. 5. Sou enorme, irradio muita luz. Estou no céu com uma cor amarela e às vezes laranja. Só apareço de dia. O que é o que é? Isso, o sol. Vamos desenhar o sol aqui, ó. Muito bem. 6. Gosto da terra. Quando nasço, viro um tapetinho verde, lindo de deitar. Muitos animais me usam como alimento. O que é o que é? A grama, isso mesmo. Vamos desenhar aqui a grama, capim. Aqui, ó, na raiz da árvore. Pertinho aqui da pedra também. 7. Todo mundo gosta. Pode ser morna, quente, fria, bem gelada. Ninguém vive sem ela. Pode estar na natureza, no copo, na torneira ou geladeira. O que é o que é? Água. Vamos fazer a água aqui, ó, da nascente aqui, ó, da pedra, da cachoeira, formando uma cachoeira. 8. Nasço, cresço, morro e volto a nascer, mas meu espírito continua sempre vivo. Às vezes cuido da natureza, às vezes não. Tenho tendências boas e mais que preciso melhorar. Estou sempre em evolução. O que é o que é? Isso, ser humano. Que lindo, né? Vamos desenhar aqui o ser humano. Olha que maravilha. Foi Deus Pai, Criador de tudo que existe, que fez tudo isso com muito amor. Podemos sentir a presença de Deus em nossa vida, mas onde e como podemos sentir Deus pertinho de nós? Num cheirinho gostoso? No abraço da mamãe? Na alegria de ver que alguém está feliz? No abraço de um colega, um irmão, no momento da oração? Onde? Agora nós vamos nos preparar para a prece final. Agora vamos ver a imagem colorida que a tia Daisy fez para a nossa atividade. Vamos lá? E assim é com o coração cheio de gratidão que nós encerramos o primeiro estudo do ano, agradecendo a Deus a oportunidade de um 2022 cheio de possibilidades. Que possamos, Pai querido, enxergar Tua presença em cada um dos dias que amanhece, nas possibilidades infinitas de melhorar a nós mesmos, de ajudar ao próximo, de sermos a cada dia melhores e de sermos também, Senhor, a Sua presença na terra, através da caridade e do amor que brota em nossos corações. Obrigada por todas as bênçãos que temos recebido e por esse presente, que é um ano novo, cheio de esperanças. Graças a Deus, graças a Jesus.
e ventos triunfantes brotam naturais. Então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativa. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. E vai por onde? Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber, amor deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber, amor deixar fluir a força divina em nós. Apenas amar, apenas amar, apenas amar, apenas amar. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração.
os bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei.
E aí, família NF, tudo bem com vocês? Eu almejo que todos estejam bem. O NF 2022 está chegando, hein? Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nos encontraremos lá, hein? Conto com vocês. Boa noite, queridos amigos e amigas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miquel para mais uma reunião pública de sexta-feira à noite. Que possamos ser envolvidos pelas vibrações amorosas de Jesus, de Miquel, Catuí, de Irmãs Margaridas e por toda a espiritualidade amiga de nossa casa. Meu nome é Mônica Lima e sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miquel. Queridos, desde o ano passado que não nos falamos, estamos iniciando o ano de 2022, que seja um ano de muita paz, de muito amor, de muita esperança. E vamos iniciar com os avisos também. O Jornal do mês de janeiro, ele já se encontra aqui na descrição do vídeo. Não deixem de ler muitas informações e destacamos algumas. As inscrições para o curso básico de Espiritismo ainda estão abertas. Quem não se inscreveu ainda dá tempo. Os nossos cursos iniciam no dia 31 de janeiro. E, queridos, o curso ele é a porta de entrada para os demais cursos da casa. E ele é muito bom. Primeiro, porque nós nos aprofundamos nos assuntos, tiramos nossas dúvidas e fazemos novas amizades. Nós interagimos com outras pessoas também. Outra coisa, o curso é virtual. Não tem mais a desculpa de falar que mora longe. Ano passado nós recebemos cursistas de Fortaleza, Bahia, Araruama e de outras partes desse mundo aí. E nem a desculpa do horário, porque temos horário de manhã, à tarde e à noite. Vamos estudar? Vamos lembrar da mensagem do Espírito de Verdade? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. A outra informação que nós destacamos é o ENF, Encontro Estadual da Família Espírita. É um encontro que acontece no período do Carnaval. O tema desse ano é Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Maiores informações como dia, horário, como vai ser, virão no decorrer do mês. Vou dar só um spoiler. A nossa palestra no final do mês, na última sexta-feira, é com a equipe ENF, ok? Então, as outras informações, basta clicar no link do jornal e ler, tá bom? Vamos ao roteiro da nossa reunião. Página de abertura é com a nossa jovem Maria Eduarda. O livro dos Espíritos, a nossa companheira Maria Marcília, dará continuidade ao tema disposto pela vida suicídio, com as questões 950 a 957. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o nosso companheiro Edivaldo Gonçalves fará o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, vamos para as reflexões, tenhamos uma boa noite, fiquem com Deus. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre.
No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhes as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se-lhe delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. Aferi-lhe desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleve aos tesouros terrestres aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lhe sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade, e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez, é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Vamos elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, que é bom, justo e misericordioso, e a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido, agradecendo a mais esse ano que se inicia e por todas as oportunidades que teremos, oportunidades de trabalho, de reflexões, de fazermos preces aos necessitados, de fazermos amigos, de praticar boas coisas, de desejarmos coisas positivas para nós e para o mundo, e principalmente da oportunidade de sermos os divulgadores da tua boa nova, Mestre. Obrigada por todas essas dádivas que tanto vão contribuir na nossa melhora e na nossa reforma íntima. Abençoa, Mestre Jesus, o estudo da noite de hoje que se inicia. E que a sua luz penetre em todos os lares nesse instante. Sê conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, boa noite, companheiros queridos. Tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e hoje vamos continuar as perguntas do tópico que Kardec destacou, desgosto pela vida, onde ele trata do suicídio. E eu acho interessante, antes de nós adentrarmos nas perguntas, vale a pena a gente relembrar que esse assunto, né, é tão sério, tão preocupante, é um assunto de saúde pública, né, que envolve, afeta tantas pessoas, tantos jovens, tantas crianças, no mundo todo,
em países pobres, em países ricos, e que são diversas as causas que levam a criatura a cometer esse ato desesperado, esse ato infeliz. Sejam elas a depressão, a solidão, a tristeza, doenças, abusos sofridos, desempregos, perdas afetivas, alcoolismo, uso de drogas, distúrbios mentais, obsessões, etc, etc, né? Importante para nós é lembrarmos que não importa o motivo que levou a pessoa a cometer esse ato. O mais importante para nós é a atitude do não julgamento, né? Até porque nós, espíritos imortais que somos, né, como é que a gente vai saber se em outras experiências nós não estivemos envolvidos diretamente neste ato? Na verdade, nessa ação infeliz. Se nós já planejamos, já desejamos ou até já executamos esse ato, né? Então, o não julgar é muito importante para nós. Existe no mundo inteiro uma campanha preventiva ao suicídio, né? E a primeira medida preventiva ao suicídio, de suma importância, é a educação. É preciso deixarmos de ter medo de falar sobre o assunto. Porque quanto mais falarmos, mais estaremos esclarecendo, né, as pessoas com relação às consequências desastrosas, sérias, infelizes desse ato. E a doutrina espírita, graças a Deus, nos traz muitas revelações que nos ajudam, né, nessa medida preventiva. Vamos às perguntas, então. Pergunta 950. O que pensar daquele que tira sua própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Kardec fez essa pergunta porque existem muitas pessoas que creem na vida após a morte, creem num paraíso prometido, né? Ou que simplesmente acham essa vida aqui muito chata, muito problemática, muito ruim, e que qualquer lugar é melhor do que aqui, né? Então elas atentam contra a própria vida, cometem um suicídio para se verem livres logo dessa vida aqui, material, na expectativa de chegar em outro lugar onde existe uma vida melhor. E quando isso acontece, né? Como é que fica? Vamos ver o que os espíritos respondem. Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de que a alcançará, pois o suicida retarda sua entrada num mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Um erro qualquer que seja, nunca abre o santuário dos eleitos. Então, o que nos garante de encontrar uma vida melhor do lado de lá, como os espíritos estão falando aqui, é a prática do bem. Não é? Aliás, a prática do bem já nos garante uma vida melhor aqui mesmo. Uma vida espiritual, mesmo enquanto encarnados. Já nos garante uma espiritualidade amiga ao nosso lado, né? Já nos proporciona uma psicosfera salutar, positiva,
né, em torno de nós. Ou seja, nós já podemos ser um pontinho de luz aqui com a prática da caridade. Porque o suicídio, ele só irá retardar, postergar a nossa entrada numa vida melhor. Porque a ninguém é dado o direito de atentar contra a própria vida ou contra a vida de terceiros. Só Deus pode dispor disso. Pergunta 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por objetivo salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Quer dizer, se for para salvar alguém, eu posso colocar a minha vida em risco, eu posso perder a minha vida, que isso não será meritório? E os espíritos respondem: isso é sublime conforme a intenção, e o sacrifício de sua vida deixa de ser um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório se for desinteressado. Mas aquele que o realiza, às vezes, tem segundas intenções, que lhe diminuem o valor aos olhos de Deus. É muito interessante a resposta dos espíritos, porque começa com conforme a intenção, né? Eles começam falando, é sublime, mas conforme a intenção. E aí a gente lembra daquele ditado popular, né, que todo mundo gosta muito de falar, que de boa intenção o inferno está cheio. Já ouviram falar? Pois é. É bem equivocado esse ditado. Muito equivocado. E os espíritos nos falam, ao longo do livro dos espíritos todo, eles repetem que a única coisa mesmo mais importante em tudo o que a gente faz, em tudo que a gente pensa, são as nossas intenções. As nossas reais intenções, né? E aí, nesse quesito, só Deus pode saber quais são as nossas reais intenções em todos os empreendimentos que fazemos. Porque a gente pode enganar aqui os nossos amigos, a nossa família, a sociedade, os nossos colegas de trabalho, né? Eu posso me mostrar bem intencionada sempre. Mas, para Deus, a gente não consegue esconder isso. Porque no plano espiritual, as nossas reais intenções, elas ficam estampadas, ficam vivas em torno de nós, na nossa aura, na nossa psicosfera. E isso fica muito visível. Então é como se todos olhassem para a gente e soubessem quais são as nossas reais intenções mesmo. Então, nesse caso aqui que Kardec está perguntando, né? Se a minha real intenção, minha única e real intenção é de salvar a vida de alguém, os espíritos dizem, então, que isso é um ato sublime, que esse sacrifício deixa de ser um suicídio. Porque eu não tinha a intenção de atentar contra a minha própria vida. A minha única intenção era de salvar uma pessoa. Mas, se nesse ato as minhas reais intenções forem de ficar famoso, de virar herói, etc, etc, então esse sacrifício que eu vou fazer pela minha vida não é meritório, é inútil, como os espíritos dizem aqui, devido às segundas intenções, porque ele está manchado pelo orgulho.
Pergunta 952. O homem que perece, vítima do abuso de paixões que, como sabia, iriam acelerar seu fim, mas às quais ele não pôde resistir, pois o hábito fez dessas paixões verdadeiras necessidades físicas, está cometendo um suicídio? Ele aqui está se referindo, né, ao abuso de paixões, que pode ser podem ser os vícios, né, o tabagismo, o alcoolismo, drogas, a gula e outros hábitos que nós temos que acabam se tornando vícios em nossas vidas e prejudicam o nosso organismo físico. Kardec está perguntando aqui, a pessoa está cometendo um suicídio? E os espíritos respondem, é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, além do esquecimento de Deus. Além do suicídio físico, é um suicídio moral também. Porque você sabe que aquilo está te fazendo mal, está te prejudicando. Você sabe que você pode morrer, você vai morrer mais cedo por causa disso que você está fazendo, e mesmo assim você faz. 952A. Kardec continua. É mais ou menos culpado do que aquele que tira sua própria vida por desespero? Quer dizer, esse cara que aos poucos, né, essa pessoa que aos poucos se deixa levar por esses vícios que vão exterminando a vida orgânica dele, né? Ele é mais ou menos culpado do que aquele que realmente tem a intenção de tirar a própria vida por desespero. Os espíritos respondem, ele é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Olha que interessante. Nós iríamos até responder que é menos culpado, né? Aquele que aos pouquinhos vai prejudicando o seu organismo físico é menos culpado do que aquele que atenta contra a própria vida conscientemente, né? Mas aqui os espíritos dizem que é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Interessante. Pergunta 953. Quando uma pessoa se vê diante de uma morte inevitável e terrível, ela é culpada de abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos com uma morte voluntária? Quer dizer, a pessoa sabe que vai desencarnar, né? Que a morte é inevitável. Kardec está perguntando se ela é culpada em antecipar essa morte. Isso nos lembra a prática da eutanásia, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Sempre se é culpado por não esperar o término fixado por Deus. Aliás, como se pode ter certeza absoluta de que esse término tenha chegado, apesar das aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Não podemos atentar contra a nossa vida em momento algum, em situação alguma. Como eles dizem aqui, como é que a gente pode ter certeza de que esse momento chegou? Por mais enfermo que eu esteja, por mais doente, por mais desesperado, por mais que todas as evidências, né, afirmem que o seu fim está bem próximo, está chegando, como é que vamos saber que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Porque esse sofrimento pode fazer parte do nosso planejamento reencarnatório, né? Para que tomamos consciência dos nossos atos, possamos refletir sobre tudo o que fizemos e dissemos. Então, sempre se é culpado por não esperar o término fixado por Deus. Não podemos antecipar o momento do nosso desencarne.
Pergunta 953A. Concebe-se que, em circunstâncias normais, o suicídio é repreensível, mas tomemos como suposição o caso em que a morte é inevitável e em que a vida é abreviada apenas por alguns instantes. Kardec fez uma separação da pergunta em que ele considera aqui que circunstâncias normais o suicídio é repreensível, né? Atentar contra a própria vida. Mas aqui ele está perguntando, vamos supor então que a morte seja realmente inevitável, não vai surgir um socorro, uma mudança de planos, você realmente vai desencarnar. Mas aí a vida é abreviada apenas por alguns instantes. Quer dizer, você antecipa poucos momentos da tua morte para se ver logo livre daquela situação. O que os espíritos respondem? Que é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, mesmo que você antecipe 10 minutos do seu sofrimento, atentando contra a própria vida, sempre será uma falta de resignação à vontade do Pai. 953B. Quais são, nesse caso, as consequências de tal ato? Quer dizer, eu sei que eu vou desencarnar, então eu antecipo alguns momentos esse desencarne, porque eu já sei que eu vou morrer mesmo. E os espíritos dizem, as consequências são uma expiação proporcional à gravidade do erro, de acordo com as circunstâncias, como sempre. É interessante eles colocarem aqui no final, como sempre, porque tudo depende, né? Nenhum suicídio é igual ao outro. Nenhuma intenção é igual à outra. Nenhuma maneira pela qual se executa o ato é igual ao outro. Então, as expiações e as reparações posteriores a esse ato, elas vão variar de acordo com as circunstâncias, como sempre, né? Os espíritos respondem. Pergunta 955. As mulheres que, em alguns países, se queimam voluntariamente sobre o corpo do seu marido, podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências disso? Essa pergunta de Kardec tem a ver com uma prática no hinduísmo, de algumas correntes do hinduísmo na Índia, que determinavam que quando o esposo morresse e seu corpo fosse ser queimado, a viúva ela devia se jogar nessa pira para ser queimada também, porque ela iria iluminar o caminho do companheiro, etc, etc. Isso aconteceu muito na Idade Média e também na Idade Moderna. Em 1987 foi até criado um decreto na Índia proibindo essa prática. Né? O progresso, aos poucos, vai eliminando essas ações impensadas. Né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Quer dizer, essas viúvas, elas podem ser consideradas suicidas? E eles respondem, elas obedecem a uma tradição e muitas vezes agem mais por serem forçadas do que por vontade própria. Acreditam cumprir um dever, e este não é o caráter do suicídio. Seu perdão está na ausência de moralidade da maioria delas e em sua ignorância. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Quer dizer, mais uma vez ele está falando aqui da intenção. O ato da viúva se jogar por cima do corpo
em chamas do marido não têm a intenção de suicídio, porque elas estão obedecendo ali uma tradição, elas não têm um conhecimento maior sobre as consequências desse ato, né? Sobre a inutilidade do ato em si. Então, elas não são consideradas suicidas. Cada caso é um caso, não é? Pergunta 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, alcançam seu objetivo? Será que cometer o suicídio, por mais errado que seja, mas pelo menos possibilita ao suicida o encontro com a pessoa querida que o antecedeu? Que os espíritos respondem: o resultado desse ato lhes é bem diferente do que esperam. Em vez de se unirem a quem é objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo. Então, esse ato, né, infeliz contra a própria vida, além de ser uma interrupção brusca da vida e da vitalidade da criatura, né, é um ato que infringe uma lei moral, que infringe uma lei de Deus. É uma rebeldia contra os desígnios da providência. Então, o espírito ele se vê num estado de grande perturbação espiritual, que pode ser mais ou menos longo, de acordo com as circunstâncias que esse ato foi cometido, né? Deus ele não pode recompensar quem cometeu esse ato com a satisfação de que eles encontrem quem eles esperavam encontrar. Pergunta 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito? Kardec quer saber se, de uma forma geral, né, quais são as consequências que advêm desse ato. E os espíritos respondem: as consequências são as mais diversas. Mas há uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Olha que interessante. Como nós já falamos, né? São várias as consequências e os estados de perturbação espiritual que cada criatura vai passar. Mas uma coisa é comum a todos os que cometem esse ato. Como eles dizem aqui, é o desapontamento. Ou seja, cada um comete esse ato numa expectativa diferente. Mas quando abre os olhos do lado de lá, vê que não conseguiu realizar o seu intento, né? Para aqueles que queriam tirar a própria vida porque não acreditam em vida após a morte e porque queriam realmente acabar com tudo, acordam do outro lado, despertam do outro lado e percebem que a vida continua. É um desapontamento muito grande. Para aqueles que tinham como objetivo ir para um mundo melhor, né, cometer o suicídio para poder ir para o mundo melhor, quando despertam, se veem às voltas com um estado de perturbação muito grande e um mundo espiritual que os cerca muito mais difícil, muito mais triste, muito mais problemático. E aqueles que desejavam encontrar o ente querido do outro lado, né, após a prática do suicídio, percebem que ficaram mais longe ainda da pessoa. Então, o desapontamento é um sentimento comum, né, a todos os suicidas, conforme
os espíritos aqui respondem. Então, meus irmãos, que nesse novo ano que se inicia, possamos valorizar cada minuto de nossas vidas como um presente de Deus. E que as nossas reais intenções sejam sempre amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Fiquemos em paz. Olá, amigos. Aqui vos fala Edivaldo Gonçalves. Estamos dando continuidade ao capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos nas instruções dos Espíritos. Vamos observar o item 22, mensagem do nosso irmão Fenelon, em Sens, 1861. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Antes que nós comecemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item número 22, vamos imaginar um hospital ou uma escola. O que nos faz permanecer vinculados a esses locais? No caso, a escola e o hospital. O hospital pode ser que a gente vá lá pela nossa internação, pode ser que a gente vá lá visitar familiares ou amigos que estejam internados. A escola, nós permanecemos lá o tempo que nós necessitamos para a nossa aprendizagem. Então, vamos imaginar aí. Seria a nossa permanência na Terra um castigo ou misericórdia divina? O que vocês acham? Encarnamos aqui por qual motivo? Outra pergunta para nós fazermos reflexões sobre esse estudo. Seria a morte um castigo? Então, nós temos alguns questionamentos. Vocês, de imediato, já devem estar com a mente passeando sobre esses questionamentos e talvez até já obtendo respostas internas. Então, fica assim esse nosso pensamento inicial, e aqui agradecido por essa oportunidade de estudo. Então, vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura desse item 22 do capítulo 5. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item número 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, meus irmãos, fazendo uma primeira análise do trecho lido, já esse título, se fosse um homem de bem, teria morrido, isso já vai mostrando para nós o julgamento materialista, a ideia materialista que nós temos. E lembram-se lá do início, quando eu fiz as perguntas, se a morte seria um castigo ou seria uma punição? Lembram-se também que eu já tinha colocado para nós refletirmos o tempo de permanência nossa em um hospital ou numa escola? Já observamos que só estamos nesses locais por pura necessidade. Bom, então entendamos que estarmos encarnados na Terra é de nossa grande necessidade. Então nós permanecemos aqui durante o tempo em que nos é necessário para a nossa evolução, pelo menos naquele momento. Lembrando que nós temos
sucessivas idas e vindas, né, no processo reencarnatório. Já estivemos aqui outras vezes, já estivemos em outras paragens, então, dentro da nossa necessidade, assim como nós temos necessidade de estudar num grupo escolar, quando a gente passa por aquele processo, o que acontece? Aí a gente sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai para o ensino universitário, vai para mestrado, de acordo com o nosso aprendizado, a gente vai evoluindo. Da mesma forma, se precisarmos estar internados em um hospital, quando nós melhoramos, o que acontece? Nós recebemos a alta médica. Ou quando nós, como eu citei no exemplo, para nós pensarmos, quando nós frequentamos um hospital para visitar um familiar ou um amigo, quando eles têm alta, nós não temos mais a necessidade de retornar àquele hospital. Então nós só permanecemos nesses lugares de acordo com as nossas necessidades. E observando que somos individualidades, então as nossas necessidades não são iguais, são diversas. Podem ser até parecidas, mas não são iguais. Então a nossa permanência aqui na Terra tem a ver com a nossa necessidade de aprendizado naquele momento. Lembram que eu não falei do colégio para a gente citar? A gente passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e pelo nível superior, gradativamente, né? Então nós voltamos ao grupo escolar ou nós mudamos de escola de acordo com a nossa necessidade. Assim, então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Olha o pensamento, se fosse um homem de bem, teria morrido. E Fênelon, né, começa falando que um homem mau escapa de um perigo. E a gente diz, se fosse um homem bom, teria morrido. São os nossos erros de avaliação. Nós acabamos dando muita mais importância à vida material. E sempre caímos no mesmo erro de esquecermos que somos espíritos. Cada espírito dentro de da sua necessidade. Então, a nossa permanência na Terra depende da nossa necessidade de evolução e de aprendizagem. Não dá para comparar e não dá para a gente fazer isso aqui de verificar. Realmente, quando o Fênelon diz aqui que mais para frente, né, ele diz assim, pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Realmente, espíritos que já têm uma elevação, que já conquistaram algo mais que outros, não tem toda essa necessidade de ter uma longa encarnação, digamos assim. Agora, irmãos teimosos, recalcitrantes, a maioria de nós, não é? Que ainda estamos no aprendizado, necessitamos de um tempo maior para essa aprendizagem. Vejam bem, aquele colega que tira notas boas, que estuda com afinco, ele não tem a necessidade de ficar na recuperação. Portanto, ele entra de férias mais rápido do que aqueles outros colegas que necessitam ainda mais, ou que se descuidaram durante o ano letivo, ou tiveram dificuldade no aprendizado, não permanecem na recuperação escolar. Então, eu estou fazendo essas analogias para que a gente possa ter um entendimento melhor da justiça divina. Deus é bom, é justo e amoroso. Não podemos nos esquecer disso. Então, gente, a morte, ela não é uma punição, porque a gente, com esse pensamento, a gente às vezes fala de irmãos meliantes, fala de irmãos que cometeram erros, e a gente fala assim, puxa vida, devia ter morrido aí. Morreu a vítima. Houve ali uma necessidade que aquele irmão, a vítima, e lembrando que nós aqui encarnados, nenhum de nós é vítima, nenhum de nós é injustiçado. Tenho dito isso de forma recorrente nos meus últimos estudos. Não há injustiças aqui na Terra. Temos o nosso Pai que vela por nós. Se estamos aqui, fica até redundante, mas é de nossa necessidade. Então, a humilhante, por exemplo, tirou a vida de alguém. Aí você fala, puxa, porque era bom, morreu. E o bandido permaneceu. Se aquele irmão cometeu esse ato, se incorreu, é de necessidade dele permanecer, o que vai acontecer? Ele vai responder sobre a justiça, né, dos homens e sobre a justiça divina.
Ele não vai escapar disso. Mas há uma necessidade. Por que desejarmos a morte? Quando a gente deseja a morte de alguém que nós consideramos mal ou de alguém que incorre, nós estamos tendo o quê? O tipo de pensamento de que a morte é punição. E aí já ficou mais claro ainda para nós que a morte não é punição. A morte do corpo físico, lembrando, porque o espírito não morre, é de necessidade daquele momento. Foi o período que nós tivemos nessa oportunidade do aprendizado. E dentro de nossas necessidades, nós voltaremos à carne. Então, quando a gente se evangeliza, quando a gente estuda, quando a gente internaliza os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, melhoramos o nosso entendimento sobre isso. Então, essas frases que a gente ouve ainda, bandido bom é bandido morto, será? Coloca todo mundo no paredão e fuzila. Será que isso é a solução? Aquele irmão recalcitrante, se ele vier a desencarnar, ele vai continuar lá recalcitrante até que em algum momento ele entenda que está no caminho errado. Então, meus amigos, a morte não é punição para ninguém. É um tipo de julgamento materialista, volto a repetir. É de nosso grande engano. E vamos entendendo que aqueles que ficam ainda durante muito tempo encarnados é porque precisam dessa escola. Então, a gente vai verificar muitos desencarnes de crianças, de jovens em tenra idade, e a gente ainda, por ignorância, ouve assim, puxa vida, tão jovem, tinha tanto para viver. Ou quando um bebê desencarna, o nosso pensamento materialista é o que a gente diz, um anjinho. Será que aquele irmão que desencarnou tão novinho era realmente um anjinho? Da onde vem essa ideia de santidade dos pequenos? Somos todos nós espíritos, clamando durante todo o tempo por melhora. E a gente implora a Deus para essas oportunidades de estarmos reencarnados aqui. Previamente, algo é decidido sobre o que nós precisamos fazer aqui. Estamos lá na erraticidade, que é aquele período de reflexões entre uma encarnação e outra, diante de nós mesmos, ponderando ali dentro dos nossos acertos e dos nossos erros. E aí, nesse balanço, a gente verifica o que é de nossa grande necessidade para nós voltarmos a habitar a carne. Continuando o item 22, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, o que a gente vai concluindo mais um pouco? Nós não somos seres materiais, estamos nos abrigando num corpo material. Então, muitos de nós, muito detidos na matéria, acabamos nos confundindo com ela. Então, se a gente só visa o que é material, fica muito difícil perceber o que é o espiritual. Então, a nossa visão fica muito embotada, a gente já viu até aqui. Então,
por essa visão estar embotada, muitas das vezes a gente até duvida da justiça de Deus, né? E a gente vai se envolvendo com a matéria e quer ficar aqui mais tempo. Realmente, os prazeres da matéria são, a gente podemos dizer, tem um grande apelo, né? Não à toa, muitos de nós estamos envolvidos em vícios, só pensando em prazeres, e quer dizer, a gente vai esquecendo todo o resto. Então, muitas das vezes, por essa visão, o entendimento de que a morte vai fazer com que se perca tudo isso. E aí o medo, ou muitas das vezes o entendimento de que privar alguém dessa vida material é realmente uma punição. E às vezes no que é corriqueiro, quando a gente ouve assim, puxa, lamentavelmente fulano faleceu. Vamos analisar bem, se nós estamos aqui encarnados por misericórdia divina, mas ao mesmo tempo nós estamos numa prisão, né? O espírito só se liberta quando ele deixa a carne. Então, quando a gente diz, lamentavelmente, fulano faleceu, e isso é bem usual, está denotando mais uma vez o quê? A nossa ignorância. A gente não está conseguindo enxergar o que tange ao espiritual. E um outro detalhe aí do que a gente já está estudando até aqui, que a gente está fazendo essa conversa, lembrando que o tempo de encarnação não significa grau de evolução. Lembram-se que lá mais adiante, o Fenelon falou sobre a blasfêmia, que a gente tem esse condicionamento. Tem uma certa lógica, tem uma meia-verdade até ali, em se entender que espíritos evoluídos, espíritos detidos no bem, não necessitam ficar tanto tempo encarnados, e que o contrário necessita. Mas a gente tem alguns exemplos de irmãos que são referências para nós, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, que permaneceram bastante tempo entre nós. Então, aquilo lá, aquele entendimento não é uma máxima, não é uma verdade total. Chico esteve conosco durante muito tempo e passou-nos ensinamentos de amor, de humildade. É um irmão que voltará à carne? Com certeza voltará. Com certeza nosso irmão ainda tem alguma coisa que aprender. Somos todos irmãos, espíritos em progressão. Mas fica aí então esse entendimento. E um novo questionamento. A gente está falando assim de um homem de bem, um homem bom, e nós já tivemos oportunidade, né, de estudarmos sobre o que é o homem de bem por diversas vezes, pois sabemos que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é contínuo, né, nessas nossas reuniões públicas. A gente sempre volta às temáticas depois de um certo tempo. O que significa ser um homem de bem? O homem de bem, para reavivar a nossa memória, será aquele que paga suas contas em dia? O homem de bem, esse homem de bem aí, que teria morrido e o mal é que ficou sobre a terra, esse homem de bem é aquele que sai de manhã para trabalhar, tem um emprego honesto, né, como a gente ouve. O homem de bem é aquela esposa ou aquele marido perfeitos, que cuidam da sua casa, que cuidam dos seus filhos. Vamos tentar responder esses questionamentos. Ora, meus irmãos, essa visão que a gente tem do homem de bem é uma visão simplesmente e apenas material. Esse homem de bem pode sair de casa cedo, ter um trabalho honesto. Esse homem de bem pode pagar seus impostos em dias. Mas o que ele faz? Qual é o tipo de relacionamento dele em relação a ele, em relação ao próximo? Ele já apreendeu todos os ensinamentos do Evangelho? Ele perdoa? Ele é caridoso? Ele é humilde?
Agora fica dando para nós entendermos de forma melhor, né? Quem seria esse homem de bem que teria morrido? Lembrando que todos nós temos débitos, todos nós aqui, por misericórdia divina, estamos reencarnados tentando fazer a nossa caminhada melhor. Estamos todos nós, espíritos, aqui encarnados, tentando alcançar a luz. Então, quando a gente passa a fazer esse tipo de análise, aí, esse homem de bem, a gente passa a ampliar a nossa visão em relação a ele ou ela. Certo? Então, a gente vê que a nossa visão está embotada e a gente só está tendo a visão material. Mais uma vez, o Evangelho nos lembrando através do nosso irmão Fenelon, nessa sua instrução. Vamos repetir de novo a pergunta? O que significa ser um homem de bem? E esse homem mau? Se a gente não sabe de fato o que é ser um homem de bem, a gente sabe de fato o que é ser um homem mau? Somos todos nós cheios de altos e baixos. Somos todos nós aprendizes. Mas quando a gente internaliza o Evangelho no nosso cotidiano, quando a gente passa a estudá-lo, nosso entendimento melhora. E interessante aqui também, no nosso Evangelho, o que o nosso irmão Fenelon está lembrando assim? Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Já passou assim em nossa mente, né, que a gente tem uma pretensão de fazer julgamentos, de contestar as resoluções do alto? Não raro, se nós fizermos uma auto-observação, a gente faz duras críticas sobre os desígnios do nosso Pai. Então nós não temos condições de avaliar o próximo, pois nós não conseguimos nos avaliar. A gente consegue olhar para o espelho e realmente apontar os nossos erros, as nossas incorreções. A gente tem feito aquele exercício recomendado por Santo Agostinho, de ao fim do dia nós verificarmos aquilo que a gente fez de bom e aquilo que a gente precisa consertar em nós. Então a gente não tem condições, mas a gente está sempre de dedo em riste. E vamos fazer uma auto-observação. Pelo menos a maioria de nós acaba contestando os desígnios do alto. Quando a gente diz, por que aquele não morreu e por que esse que era tão bom? Quer dizer, no nosso parco entendimento de o que é ser bom, a gente aí já está botando em xeque aquilo que é a determinação do alto. E muitas das vezes nós enxergamos o mal onde ele não está. Porque vocês já devem ter me ouvido falar outras vezes. Nós temos pelo menos nós temos graves problemas de interpretar aquilo que se processa diante de nós como um bom ou como um mal. O que é um mal? O que é bom para nós? Então, isso aí a gente precisa entender que nós temos uma visão restrita das coisas e nos equivocamos. E é bom que a gente lembre que a justiça divina é educativa e corretiva. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861.
Então, meus irmãos, só nesse estudo há muitas coisas para nós refletirmos. E já fizemos essas reflexões agora, mas o Evangelho é de estudo permanente. Fica também a mensagem entre elas, né? Não julgueis para não seres julgados. Então, vamos, como Fenelon nos lembram, vamos nos habituar a não censurar aquilo que a gente ainda não pode compreender. Lembrando que a Terra, né, é um local de estágio, né, que é a escola, o hospital e o lugar de trabalho, para as doenças morais que nós ainda temos, né? E que quem tem dificuldades de aprendizado é que precisa ficar mais tempo nessa escola, no caso a Terra. Há os nossos irmãos também, que vêm nos ajudar, vêm colaborar, então fica aqui, mais uma vez também através do nosso estudo, o entendimento de que irmãos como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros, né, ficaram aqui mais tempo conosco justamente para passar seu exemplo e para colaborarem conosco. Bem, meus amigos, agradeço a oportunidade de estudo, início de ano, atitudes e pensamentos renovados. Que tal investirmos um pouquinho mais em evangelização? O Evangelho é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Assim, melhoraremos muito mais a nossa compreensão sobre a justiça divina. Vale a pena, amigos. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças te damos, Mestre Jesus. Nossa reunião da noite de hoje vai terminando e ficam aqui nossas reflexões. Reflexões essas que devemos fazer sempre utilizando o Evangelho, essa bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. A lição de hoje, como todas as outras que fazemos, são de grande valia para nós. O importante é sabermos aproveitá-las. No caso da noite de hoje, falando se fosse um homem de bem teria morrido, nós entendemos o quanto nós ainda julgamos, e nossos julgamentos são muito precários. Vamos entendendo que não podemos apontar o dedo para o outro. E nós, o nosso interior, somos perfeição? Não. Sabemos, né, mestre, que todos nós estamos percorrendo essa longa estrada, rumo à luz, rumo à elevação. Agora sabemos, vamos compreendendo paulatinamente esse Evangelho bendito e vamos entendendo como o nosso Pai, o nosso bom Deus, é muito justo e misericordioso. E assim, mestre, estamos te pedindo para que, por favor, leve esse nosso agradecimento até o alto, que chegue até o nosso Pai, por tudo que Ele nos oferece sempre, por todas as oportunidades que nos surgem e que saibamos aproveitá-las da melhor forma. O ano só está começando. Estamos agora no 7º dia de janeiro de 2022. E que seja um bom ano. E esse ano será, pois todos nós, dentro de nossas limitações, dentro daquilo que já conhecemos, vamos trabalhar para fazer que esse ano seja um ano bem melhor, pois também, mestre, através do Evangelho, já estamos compreendendo que o trabalho é nosso. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar.
Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós.